uma análise. Nós ontem colocávamos, no momento em que chegaram os primeiros relatos aí da fala do presidente Putin, que foi adiada para esta madrugada, horário de Brasília, a respeito do que poderia ser tratado. E dentre essas questões, a questão da mobilização geral não foi colocada, mas foi colocada uma mobilização parcial que tem uma nuance de convocação de especialistas, tá? Eu conversei bastante sobre isso com várias autoridades militares, não só no Brasil como no mundo, para que nós pudéssemos aqui ter um melhor cenário. Bem, pessoal, vamos começar pela seguinte análise que está vinculada, inclusive, a várias perguntas que eu vi no chat antes de nós iniciarmos. Se a Rússia não esperava esse tipo de reação e se esse incremento nas tensões deriva de alguma situação imprevista. Eu vou dizer para vocês, existem muitas opiniões que são contraditórias, existe muita controvérsia, mas nós vínhamos avaliando que a OTAN, a partir de um determinado momento, assumiu esse conflito não mais como suporte à Ucrânia, não mais utilizando a Ucrânia como um elemento, vamos dizer assim, de proxy, mas adotando uma postura de chamar para si a responsabilidade, inclusive com relação àquela última ofensiva exitosa na direção da região de Kharkiv. A OTAN, e ontem a fala do Putin, do ministro da Defesa da Rússia, Shoigu, confirmam esse aspecto que nós estávamos suscitando, fornecia e fornece imagens de satélite, especialistas, não apenas armamento, a questão operacional parece que está a cargo aí de Washington, Londres e Bruxelas. Isso fez com que a Rússia tivesse absolutamente claro o fato de que não se tratava mais de um suporte à Ucrânia para que os ucranianos pudessem, de alguma forma, estabelecer um alongamento no conflito, tivessem condição de enfrentar o exército russo, mas que isso, na realidade, mostrava claramente para a Rússia que o enfrentamento dar-se-ia com a OTAN. E a partir do momento em que a Rússia tem essa clareza, inclusive em relação aos resultados do campo de batalha, que ela não está mais objetivamente lutando contra um governo sustentado pela OTAN, mas está lutando contra a OTAN, ainda que as forças da OTAN fisicamente, né, concebendo, em grande número não estejam no terreno, mas de alguma forma estão com assessoramento militar, com assessoramento logístico, inclusive com essa questão aí de assegurar as cadeias de suprimento. Muita gente pergunta se, na realidade, a fronteira com a Polônia não poderia ser fechada com ataques russos para evitar esses reforços no fornecimento de armamento. Não é apenas a fronteira polonesa, há informações que essa cadeia é uma cadeia de suprimentos bastante bem constituída e que ocorre de maneira a que a bandeira da OTAN, em muitas situações, seja levada efetivamente ao limite da responsabilidade, vamos dizer assim, de uma declaração de guerra aberta desta aliança contra a Rússia, para permitir que essa cadeia funcione. Então não é tão simples, não é atacar um posto fronteiriço na Polônia para os russos que evitaria a entrada desse tipo de armamento. A fala do Putin ontem é uma fala que é um marco absolutamente crítico, né, nesse escalar. Não só pela mobilização parcial, mas por aqueles minutos onde ele destaca que ele não está blefando. Ele fala isso de maneira taxativa. Olha, se vocês têm armas nucleares e já houve uma retórica, um discurso de ameaçar de emprego dessas armas nucleares contra a Federação Russa, nós também temos as armas nucleares, nós poderemos utilizá-las se vocês tentarem, de alguma forma, atacar nossa integridade territorial e nossa soberania. Entenda-se por soberania, eu já chego na questão dos oblasts, dos referentes, mas entenda-se por soberania a ideia de criar um cenário na Rússia nos moldes da Líbia, nos moldes do Iraque, nos moldes da antiga Iugoslávia, ou seja, porque por que prolongar o conflito sustentando os ucranianos para a OTAN? Na realidade, é uma tentativa de deixar com que o aspecto operacional dos segmentos de inteligência da organização busquem, de alguma forma, fragilizar as estruturas de poder dentro da Rússia. Isso, para mim, estava muito claro desde o início. Tá? Talvez os russos não tenham mensurado, no início desse conflito, o quanto esta aliança estaria disposta a empregar de forças nesse conflito. Aí, quando Putin percebe... Eu acho que tem um ponto aí, pessoal, que é fundamental na análise da fala de ontem, que é essa contraofensiva na região de Kharkiv. Essa fala
da contraofensiva na região de Kharkiv, sustentada a partir de Bruxelas, de Londres e de Washington, em maior ou menor monta, ela coloca o seguinte: Rússia, você está enfrentando a OTAN. Você não está enfrentando o governo da Ucrânia sustentado pela OTAN. Você está enfrentando nossas forças. Nos últimos dias, eu recebi muitos relatos de que, inclusive, armamentos mais sofisticados, eu remarquei isso, falei mais de uma oportunidade, por parte da OTAN e principalmente dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, estariam sendo fornecidos à Ucrânia sem que fossem revelados à opinião pública. Então, no momento em que o governo da Rússia percebe que a aposta da OTAN aumentou, o governo da Rússia aumenta a sua aposta. Primeiro, atacando a infraestrutura crítica. Ao atacar a infraestrutura crítica, manda um recado. Esse recado é retrucado, como num jogo de pôquer, o sujeito paga a aposta e acaba repicando. O sujeito acaba, de alguma forma, sendo sujeito a uma tréplica. Porque a contraofensiva em Kharkiv, ela ocorre naquela região de maneira exitosa, os russos atacam a infraestrutura crítica da Ucrânia e o que vem de resposta por parte da OTAN? Ataques à infraestrutura crítica das regiões onde a Rússia está estabelecida desde o início dessas operações, leia-se no sul e no leste do país. Então, ambas as partes apostaram mais fichas. E esse jogo continua na mesa, esse jogo continua fechado, se nós pegarmos uma analogia com o pôquer que eu suscitei agora, e nós temos ainda muita coisa dentro desse degradê que pode escalar. O que me chamou mais atenção, eu assisti inúmeras vezes, porque para mim é importante, desde a inflexão até a linguagem corporal, tem uma série de situações que eu particularmente analiso, não é? E que precisam ser remarcadas. O mais delicado, o mais importante nesse contexto todo é a fala que diz respeito à possibilidade de empregabilidade, de emprego das armas nucleares, onde o Putin diz: e eu não